Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem e Costura Objetiva. Esse vestido eu já tinha feito ele fez bastante sucesso, todo mundo gostou muito. E hoje eu vou estar explicando. Ele é bem fácil também, mas como eu estou fazendo vídeo de todos, né? Eu preferi fazer para deixar bem explicado, principalmente para quem é iniciante na modelagem. E melhor de tudo que é gratuito, né? Todos esses passo a passo são gratuitos lá no site, você pode baixar gratuitamente e pode colecionar, aprender muito mais. Para fazer essa base que eu chego aqui, você pode encontrar aqui no site, na descrição do vídeo, você encontra. E lá no site também tem a base objetiva para você baixar, imprimir, colar, tudo certinho aqui. Tem uma playlist explicando tudo direitinho. No site também você encontra modelagemcosturaobjetiva.com. Então você vai ter essa base para você seguir com a modelagem. Ou então, se você não quer trabalhar com a base pronta, com a base objetiva, eu ensino aqui no site também a fazer a base sob medida. Você tira suas medidas, eu ensino, né? Tem um vídeo ensinando a tirar a medida. E você faz a sua base, desenvolve a sua base com suas medidas. Então, é assim que eu cheguei nessa base. É só você ter as suas, né? Você vai desenvolver a sua base, ajustar para suas medidas e você já vai trabalhar com a base sob medida toda ajustada para você, tá certo? Então, vamos lá? Como eu disse, para você baixar o passo a passo aqui em cima no site, tá? Vamos lá, então, eu vou mostrar para vocês como fazer esse vestido aqui, aqui na miniatura, passo a passo. A miniatura também tem no site, junto com a fitinha métrica, para você conseguir trabalhar com sua miniatura. Vamos lá? Lembrando que a gente, quando vai fazer a modelagem, a gente faz com o molde já ajustado. A sua base, depois que você baixa, imprime ou que você faz ela sob medida, você vai fazer um teste, né, para que ela fique certinho no seu corpo, ajustar qualquer defeito que tiver. Eu tenho um curso, né, que se chama Base Perfeita, é um mini curso, na verdade, onde eu ensino a fazer todos esses ajustes para que a sua base fique totalmente sem defeitos e você consegue fazer todos os modelos que você quiser, né, de forma mais fácil e a roupa já vai ficar sem defeito, porque a sua base já está totalmente ajustada. Então, eu vou marcar aqui, de acordo com a primeira folha lá do passo a passo, eu vou marcar aqui 2 centímetros no decote, que eu vou fazer o meu decote. Isso daqui, gente, sempre digo, vocês podem marcar pelo corpo, o tanto que é que vocês querem tirar, tá? Às vezes é aquele mais afastado um pouco e não tirar tanto aqui. Isso assim, vocês têm que ter a habilidade de poder modificar de acordo com o que vocês querem, tá? Não é que tem que ser esse padrão, não. É uma medida que eu coloquei aqui. Pelo que eu olhei no desenho, eu achei que tem um afastamento aqui de 2 centímetros. Então, marquei 2 centímetros no decote da frente, 2 centímetros no decote das costas. E aqui na cava, eu marquei 6 centímetros. 6 centímetros aqui na cava, 6 centímetros na frente, porque esse ombro vai casar com esse, então tem que ficar o mesmo tamanho, né? Sobrou um ombro aqui, nesse caso aqui, sobrou um ombro de 5 centímetros, que é o tamanho 38. Aqui pra baixo, pro decote da frente, eu marquei 15 centímetros. É também uma medida que eu marquei aqui, mas de acordo com a minha boneca, mas você pode marcar aí de acordo com a sua medida, tá certo? Então, aqui eu venho e vou fazer o meu decote. Eu vou fazer reto, mas se você quiser fazer ele um pouquinho mais aberto, né? Se você quiser fazer ele aqui um pouquinho curvo, você pode fazer também, tá? Mas o meu aqui eu vou deixar reto, porque lá ele não tá um decote muito aberto. E esse das costas, eu vou marcar aqui 2 centímetros atrás também, e eu vou descer ele 2 centímetros ao redor todo aqui do decote. Agora, eu vou marcar aqui na cava, né? Eu vou fazer a minha cava, eu vou ligar ela aqui da onde eu marquei, até aqui, essa partezinha arredondada aqui, olha, eu não mexo, tá? Eu nunca mexo nessa parte aqui. Ela já é toda certinha, eu prefiro não mexer. Eu mexo só aqui, ó. Liguei a cava. Na parte da frente também é a mesma coisa. Eu posso fazer até com essa parte aqui. Aí você vai achando na sua curva, né? Eu tenho um vídeo aqui, onde eu falo, ensino a usar as réguas, então você olha direitinho para ver como você vai encaixar. Você pode fazer de 2 vezes, né? A forma mais fácil para você fazer. Bom, agora eu vou fazer o recorte princesa. O recorte princesa também, a gente não pode fazer ele muito curvo. Se você não, na base objetiva já vem o recorte princesa. Se você vai fazer sua base sob medida, você pode fazer
de acordo com o que eu ensino eu tenho um vídeo também explicando, né, fazer o recorte princesa, para ele não ficar muito arredondado aqui nessa parte. Então eu tenho um vídeo explicando, você pode fazer o recorte princesa por ele, se você estiver fazendo a sua base sob medida. Aqui na parte das costas a mesma coisa, aqui você faz mais ou menos na metade da cava, né, e você faz não muito arredondado. Na parte das costas, a gente não precisa de fazer ajuste. Na parte da frente, como a gente tem o bojo e quer que não fique abrindo aqui, então a gente faz um ajustezinho aqui, que 0,75 centímetros para cá e 0,75 para cima dessa nossa marca, né, do recorte, tá? Então aqui eu venho, ligo aqui, e esse aqui também eu ligo aqui. Eu vou cortar, tirando essa partezinha, esse 1,5 centímetro que ficou aqui. Agora, você tem que tomar cuidado quando você faz esse ajuste que você tirou na cava, na hora de costurar. Porque o que que acontece? Quando a gente faz esse ajuste, veja só, essa parte aqui, ela tá descendo. Quando você faz ajuste, essa parte aqui fica maior do que essa. Então, você tem que vir com a sua fita, né, medir essa parte de cima, quanto que ficou, e ver essa parte de baixo para ficar o mesmo tamanho, tá? Então, aqui geralmente, você vai aumentar um pouquinho nessa parte aqui, ó. Essa parte de baixo, ela vai ficar com uma pontinha maior, tá? Você médio de cima, médio de baixo, aumenta a quantidade que for preciso para quando você for costurar, as duas partes darem certo aqui, tá? Quer ver? Eu vou até cortar essa parte aqui, só essa parte aqui para vocês verem. Ó, a gente tira fora essa parte aqui. Ó, esse 1,5, né, que eu tirei. E a gente vem e faz isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu vou até tirar esse pedacinho aqui pra vocês verem que esse ponto que eu aumentei foi exatamente a quantidade que precisava, olha. Tá vendo que ele aqui, ó, o tanto que eu aumentei vai dar certinho a sequência aqui? Se eu não tivesse aumentado essa parte, ele ia ficar faltando aqui. Olha só, tá vendo que tá dando certinho? Prontinho, transferi a pence então. Agora eu já posso cortar essa parte aqui. E posso cortar o decote também. Aqui na parte das costas, como eu não fiz o ajuste, eu posso cortar reto, olha. Cortar sem me preocupar com aquela diferença. Vou cortar o decote aqui atrás. Prontinho. Agora eu vou fazer a marcação aqui no decote, para colocar prender o rolotezinho. Eu vou fazer uma marcação de 4 em 4 centímetros. Esse rolotezinho, você pode fazer um rolotê mesmo de tecido, né, no viés, e prender. Eu gosto de fazer essa parte aqui na hora que eu tô fazendo o acabamento, até mesmo colocando no corpo, pra ver o tamanho certinho, prender aqui, né, e se for fazer o acabamento com revel, jogar pra frente. Então, é só você fazer um piquezinho aqui e colocar o viezinho do tamanho que der certo aqui. Bom, agora que vamos fazer, antes de eu cortar o recorte aqui, vamos fazer o babado. O babado, eu tô fazendo um vestido curto, do tamanho 38, então eu resolvi colocar aqui um babado de 20 centímetros. Isso tudo vai depender do comprimento que você tá fazendo, mas você pode, como eu disse, medir no corpo. No corpo é a forma mais fácil que você tem de medir, porque você coloca a fita, por exemplo, da cintura até o comprimento que você quer. Então, se você quer, por exemplo, 60 centímetros, aí com a própria fita, né? A fita não tem dois lados, você vem com a fita e marca aqui a quantidade de centímetros que você quer que deixe o babado. Então, já fica tudo certinho. Eu tô fazendo aqui com 20 centímetros. Olha, já marquei aqui 20. Eu até tinha marcado a lápis aqui pra agilizar. Marquei 20 centímetros aqui. Aqui eu marquei 5 centímetros. Tá? Que é a parte que não tem uma partezinha que ela é mais curta na frente. E depois 20 centímetros pra cima. Que essa parte é mais arredondada. Na parte das costas é reto. Então, aqui eu vou marcar 20 centímetros. 20 centímetros. E vou separar essa parte aqui para eu fazer a outra recortando. Aqui não é reto, aqui é curvo. Levemente curvo.
Então, agora eu vou cortar essa parte, que essa aqui vai ser o babado que eu vou fazer, né? Vou cortar pra eu poder fazer a parte do babado. Então, aqui é o babado da frente. Aqui, o babado das costas. Nós vamos mexer nele daqui a pouco. E aqui eu já vou aproveitar, porque aqui já vai ficar pronta a minha parte das costas, né? Se eu for fazer com forro, eu vou cortar igual o molde que eu tô aqui. Se eu for fazer com revel, eu já posso aproveitar e tirar, né, aqui a parte do revel. Eu gosto de fazer o revel já com costura, porque aí o revel já sai com costura. Depois que eu coloco a costura no molde, eu faço o revel, mas aí fica a seu critério. Ou se você quiser fazer com forro. Aqui a parte das costas já tá certinha. Agora, vamos cortar aqui a parte da frente. Tá prontinho também, frente e costas. Agora, é só a gente fazer a parte do babado, tá certo? O babado, nós vamos marcar aqui vários riscos. Você pode colocar aqui em torno de 4 centímetros de distância de um pro outro. Aqui é a parte das costas. Aqui, gente, eu não tô marcando porque é muito pequenininha a miniatura. Se a gente for ficar marcando 3 centímetros aqui, eu vou ficar um tempão marcando, né? Mas quando você estiver fazendo o seu molde grande mesmo, você marca certinho aqui, tá? Pra ficar bem feitinho, pra ficar certinho. Aqui, se eu for marcar 3 centímetros com a fitinha pequenininha, vai demorar demais. Aí, você vem e abre até quase separar. Agora eu vou colocar num papel de outra cor para vocês verem a diferença aqui, tá? Como que vai ficar. Eu sempre faço da seguinte forma: eu prego primeiro, que eu acho mais fácil eu conseguir distribuir. Eu prego primeiro com cola, depois eu venho e distribuo ele aqui com durex, o tanto que eu quero abrir. No caso lá, no que eu fiz, o que eu fiz lá no passo a passo, eu falei para abrir 3 centímetros, né? Mas só que eles estavam mais distantes um pouquinho aqui. Eu fiz ele mais largo um pouquinho. Então, como eu fiz aqui com mais aberturas, você pode colocar 2 centímetros que vai dar o mesmo resultado. Então, vai depender da quantidade de cortes que você faz. Isso aqui, o que eu gosto de fazer sempre, é estar colocando vocês assim, ensinando a técnica, como que você faz e as variações, né? Então, igual aqui que tá com mais cortes, você pode abrir menos. Quanto mais cortes você fizer, quanto mais próximos os cortes, menos você pode abrir, tá? Você precisa abrir, na verdade. Então, aqui, olha, você vai colocar, no caso aqui, como eu fiz mais cortes, você coloca aqui 2 centímetros de um pro outro. Você pode vir colando com durex e depois você vem e passa cola. Eu acho mais fácil distribuir primeiro, né, que eu já vi gente fazendo e às vezes a pessoa vai colando aqui, depois ela não consegue um resultado bom no final. Aqui no caso, eu prefiro fazer dessa forma. Eu prefiro colocar durex primeiro, eu distribuo ele aqui, prendo com durex e depois eu corto. Às vezes eu até tiro essa parte de cima aqui pra ficar melhor. O importante é você conseguir um resultado bom no final. Com o durex aqui fica mais fácil, porque, por exemplo, aqui, ó, aqui tá vendo que ficou mais largo do que aqui? Eu posso vir, descolar e mudar ele de lugar um pouquinho. Tiro ele daqui de perto, põe ele mais pra cá um pouquinho, colo de novo. Então, com o durex você tem essa facilidade de estar movimentando ele aqui. E com a cola não tem isso, você colou já fica difícil, né? Então, aqui é a mesma coisa, aqui já tá ficar pronto, eu só vou cortar aqui, ó. E o meu molde tá prontinho. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, aqui é o molde da frente, né, que ele é maior, que ele é arredondado aqui. Agora aqui o molde das costas. Vou colocar aqui. E vou fazer a mesma coisa, vou distribuir aqui, né, que tá pertinho, eu vou colocar 2 centímetros. Se você colocar ele mais longe, você coloca 3 centímetros. E faz a distribuição aqui, olha, abrindo ele um pouquinho. Quanto mais você abrir, mais babado vai dar, mais godê. Aqui, você cola, olha, tá vendo? E aí, é só você cortar aqui também, tá o seu molde prontinho. Bom, agora a parte da frente tá pronta, aqui o babado tá pronto, é só a gente, aqui vai cortar no tecido dobrado.
aqui vai cortar no tecido dobrado. A parte da frente, né? E a parte das costas. Esse aqui vai encaixar aqui e esse aqui vai encaixar aqui, certo? Então, o vídeo de hoje era isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, deixa o seu comentário aqui, né? Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Até o próximo vídeo.